Estamos aqui de volta para a nossa aula de História do Cristianismo, disciplina do livro 4 do nosso curso de formação teológica do CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, em parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Eu sou o pastor George Fernandes e vamos retomar os nossos assuntos dessa disciplina. Estamos na aula de número 4, então nós ministramos na aula anterior a Igreja Imperial e agora vamos entrar no período da Igreja chamado Igreja Medieval. Esse período da Igreja Medieval é o período que ocorreu do ano 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo, que é chamado Igreja Medieval. Também é paralela ao chamado Idade Medieval, período medieval da história da humanidade, conforme o livro de Histórias Seculares. É também considerado a Idade das Trevas, por causa desse período que abrange quase 1000 anos. Nesse período houve muitas coisas ruins para a igreja. Nós vamos estudar nessa nossa aula. Começa a Igreja Medieval a partir da página 30 do nosso livro texto e vai até a página 40. Nós vamos trabalhar a Igreja do Ocidente, cuja sede é Roma, e a Igreja do Oriente, a sede seria Constantinopla. E depois vamos trabalhar também alguns concílios que ocorreram na Igreja nesse período inicial da Igreja. Desde o primeiro concílio, vamos falar um pouquinho do concílio de Nicéia e os outros concílios que vieram depois, que se deram principalmente nesse período aí da Igreja Medieval. Então, para falarmos desse período do ano 400 até o ano 1400 e pouco, que são 1000 anos de igreja, um milênio de história, teremos que considerar duas situações distintas para a Igreja do Senhor na Terra. Havia duas lideranças, uma divisão geográfica, pelo menos, ainda não uma divisão teológica denominacional, mas uma divisão geográfica. Havia a Igreja do Oriente, com a sede em Constantinopla, e a Igreja do Ocidente, com a sede em Roma, pois a conjuntura histórica e política fora muito diferente entre elas. Constantino fundou a cidade de Constantinopla e se transferiu para lá com a corte, e então ficaram ainda em Roma os bispos romanos, e houve esse distanciamento geográfico que influenciou de alguns acontecimentos históricos que ocorreu nesse período dessa divisão geográfica dessa corrente. Também naquela interpretação escatológica acerca das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, esse período de tempo teria sido aquela carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira, que está no Apocalipse 2, versículo 18 a 29. Tiatira significa sacrifício contínuo. A vigência seria de 600 a 1517, seria o período medieval, que vai desde esse período conciliar dos concílios até a Reforma Protestante, que foi em 1517. Característica principal desse período da igreja, que é comparável à carta à igreja de Tiatira, do Apocalipse, isso que eu estou falando é segundo a versão escatológica de uma interpretação histórica, onde cada carta que Jesus escreveu às 7 igrejas representava, cada igreja, um período histórico da igreja na terra. Isso é uma interpretação escatológica, tá bom? Alguns teólogos consideram para uma análise da história do cristianismo e outros não. São apenas conjecturas, não há uma coisa absoluta. Em teologia sempre há essa questão de múltiplos entendimentos, porém isso não afeta os fatos, porque os fatos históricos são história e eles aconteceram, independentemente de como se interpreta, eles aconteceram realmente. Então, algumas características desse período, desses 1000 anos que vamos ver da igreja, foi marcado pelo domínio papal. Surgiu o bispo de Roma, se tornou papa, então eles dominaram com um poderio econômico, religioso, político muito grande. Foi marcado também pela corrupção doutrinária. Nesse período apareceu
muitas heresias no seio da igreja. Uma das principais heresias foi o destaque das doutrinas que referente ao papado, ao Papa, onde o Papa seria o representante, o vigário de Cristo na terra, e também o aparecimento do culto e da dedicação a Maria, que no catolicismo é chamado de Mariologia. É a área da teologia sistemática católica que estuda o aparecimento de Maria e a influência dela na igreja. E todas essas igrejas da doutrina mariana surgem nesse período da igreja medieval. A profissão de fé era uma profissão de fé vazia, e a parábola que Jesus contou, também nessa questão de uma análise escatológica, seria a parábola do fermento, tá? Que atua na massa, e a gente já conhece essa parábola. Então, a igreja medieval durou aproximadamente 1000 anos, não foi 1000 anos exatos, foi 900 e poucos anos, quase 1000 anos. E o fato mais notável foi o desenvolvimento do poder papal nesse período. O Papa de Roma afirmava ser bispo universal da igreja e também chefe da igreja, chefe supremo da igreja. Tinha poderes inomináveis, poderes semelhantes ao próprio Senhor Jesus. Por isso ele é chamado de vigário de Cristo, que é aquele que substitui Cristo na terra. O período de crescimento do poder papal começou com o Papa Gregório I, que viveu de 540 a 604, e alcançou o apogeu com Gregório VII, mais conhecido como Hildebrando, que viveu de 1073 até 1085, o período, aliás, foi o período do reinado, diria assim, do papado de Hildebrando. Os papas, ao assumirem o cargo, adotavam um nome diferente do nome real dele, um nome em homenagem a alguém, ou um nome que eles escolhem, o próprio Papa eleito ele escolhe. Por exemplo, esse Papa argentino que foi eleito agora, que está no poder, ele resolveu adotar o nome de Francisco. O Papa anterior adotou o nome de Bento XVI, e assim os papas deixavam seu nome normal para usarem um nome com um significado diferente do nome original. Então, Gregório I, o primeiro Papa que exerceu o poder geral, enviou missionários à Inglaterra a fim de cristianizar o povo. Conseguiram também levar a fé aos visigodos, que eram tribos, comunidades, povos daquela chamada Saxônia, também das Ilhas Britânicas. Vários povos ele tentou evangelizar, povos pagãos da Espanha. Também Gregório resistiu com êxito às pretensões do patriarca de Constantinopla. Então já havia uma rixa entre o patriarca de Constantinopla e o Papa de Roma. Eram os dois polos de poder dentro da igreja naquele período. Lembrando que nesse período só há uma igreja, a igreja ainda não está dividida doutrinariamente. É uma igreja única, porém geograficamente dividida, com o patriarca de Constantinopla e com o Papa de Roma. Gregório tornou a igreja praticamente governadora da província nas vizinhanças de Roma, preparando assim caminho para a conquista do poder temporal, poder também político daquela região. Também desenvolveu certas doutrinas na igreja romana, especialmente a adoração de imagens. Depois também criou a doutrina do purgatório, onde pessoas morriam e poderiam ainda ser salvas, porque iriam para um lugar onde eram expurgados os seus pecados. Eles poderiam, através de alguns trabalhos, eles poderiam novamente serem salvos, terem perdoado os seus pecados. Uma perspectiva completamente extra e antibíblica. Também criou a transubstanciação, que é a crença de que na missa, quando ocorre a comunhão, quando ocorre a Eucaristia, que eles falam, o pão e o vinho se transformam milagrosamente no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Então, a cada missa haveria um sacrifício do Senhor. É a doutrina da transubstanciação, que foi criada nesse período. O Papa Gregório I também foi um dos fortes defensores da vida monástica, havendo sido ele mesmo um dos monges da época. Foi um dos administradores mais competentes da história da Igreja Romana. Por isso mereceu o título de Gregório o Grande. A primeira ordem monástica
que existiu na igreja foi a dos beneditinos, em 529 foi criada. Foi fundada por Bento no Monte Cassino, na Itália. Os mosteiros tinham funções positivas, como por exemplo, conservavam documentos, eles conservaram muito os manuscritos antigos da Bíblia, e também tinham livros de grande importância e davam hospedagem a viajantes, doentes e pobres. Foram os mosteiros as raízes dos hospitais modernos. Eles criavam as casas de misericórdia, que eles chamavam, para atender as pessoas doentes, as pessoas carentes. Deles partiam muitos missionários para o campo de trabalho. Por outro lado, eles empobreciam espiritualmente a sociedade, pois pessoas nobres de puros ideais eram induzidas a uma vida celibatária, enquanto as famílias eram formadas por pessoas menos elevadas. Sob o governo de uma série de papas durante alguns séculos, a autoridade do pontificado romano aumentou e, em geral, era reconhecida. A igreja se pôs entre os príncipes e seus súditos. Muitos papas reprimiram a tirania e a injustiça. Alguns governantes foram obrigados a receber a esposa que repudiara sem causa e conservar formas exteriores de decência. Todavia, outros papas cortejavam reis e príncipes ímpios. Enquanto os governos dos estados vacilavam e mudavam muitas vezes, o poder da igreja era cada vez mais forte. A igreja possuía aliados em toda parte e assim jamais falhava na defesa dos seus interesses. Uma série de fraudes pias, eram falsas crenças, foram organizadas e divulgadas a fim de manter o prestígio e autoridade da Igreja de Roma. Ninguém duvidava dos documentos que circulavam naquela época. Passaram vários séculos antes que se demonstrasse que esses documentos eram falsos. Eram documentos que eram forjados pelos líderes da igreja para comprovarem alguma espiritualidade na vida daqueles papas falsos. E nesse período da Idade Média houve muita coisa errada. Por isso foi chamada o período das trevas, porque muita coisa errada acontecia. Essas coisas ainda acontecem até hoje, né? Mas naquela época foi demais. Eram de uma forma geral, que culminou no final desse período todo com a Reforma Protestante. Deus precisou intervir para que a igreja tentasse voltar para os princípios da palavra de Deus. Um dos documentos fraudários pelos líderes foi a doação de autoridade de Constantino. Ou seja, eles inventaram um documento que teria sido assinado por Constantino, era um documento falso, que dava poderes imperiais e de governo sobre todos os poderes daquela época, seja poderes religiosos quanto poderes civis, poderes seculares. Como esses documentos eram produzidos pela igreja, não conseguiam provar que eram fraudes, que eram falsos. Tinham o propósito de demonstrar que o primeiro imperador cristão havia dado ao bispo de Roma, que foi Silvestre I, autoridade suprema sobre as províncias europeias do império. Justificativa foi que a capital tinha se transportado para Constantinopla e nenhum outro governador ocidental poderia ter mais autoridade que o Papa. Porque como o governador foi para o chefe do império, o imperador foi para Constantinopla, então Roma ficou sem o líder. Então a igreja conseguiu esse documento para tomar o poder em Roma. Outro documento também que apareceu naquela época foram Decretas Pseudo-Isidorianas. Foi um documento publicado em 850 d.C., que afirmava que as decisões adotadas pelos bispos de Roma, desde os apóstolos, englobavam. Olha o que esse documento dizia, que todas as decisões dos bispos romanos, desde os apóstolos de Cristo, englobavam as seguintes questões. Tinham supremacia absoluta do Papa de Roma sobre a Igreja Universal. Então o Papa de Roma dominava sobre toda a Igreja, que havia Igreja Universal aqui não é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja no mundo inteiro. Não tivesse igreja cristã, o bispo de Roma tinha poder absoluto supremacia sobre qualquer igreja. Também falava da independência da igreja do Estado e a inviolabilidade do clero. Não precisavam prestar conta ao Estado. Os bispos, os líderes religiosos,
não precisavam prestar conta nenhuma para o Estado, eles poderiam fazer o que quisessem, não estavam submetidos a leis locais. Ninguém duvidou nesse período desses documentos falsos, até o século XII mais ou menos. Só no século XVI foram examinados criteriosamente e provada a fraude. As provas foram: o latim desses documentos não era a língua pura dos primeiros séculos, mas a linguagem misturada e corrompida do 8º e 9º século. Os nomes e citações históricas não eram usados no Império, mas os usados na Idade Média. As citações bíblicas eram da Vulgata Latina, que só apareceu depois dos anos 400. Uma carta, parte dos documentos, era escrita por Vítor, bispo de Roma, que viveu em 220. A Teófilo, bispo de Alexandria, que viveu em 400. Então vejam só a disparidade. Uma carta foi encontrada de um bispo que viveu quase 200 anos depois para quem ele enviou a carta. Então não tinha nenhuma autoridade de veracidade de que seriam verdadeiros esses documentos. Só que como era um documento da igreja, ninguém fazia a fiscalização para autenticar esses documentos. Até que séculos, foram vários séculos, né? E até que no século XII começaram a ser questionados esses documentos e foi descoberto toda essa fraude. Isso é tão absurdo, gente, como se Dom Pedro II tivesse escrito uma carta para um presidente da República de hoje, para o presidente Bolsonaro, por exemplo, para o presidente Lula, presidente Dilma, que vieram agora, recente, né? Dom Pedro, lá no período do Império, escrevesse para alguém nos dias de hoje. Então, tão absurdo que era. E ninguém fiscalizava, então essa fraude prevaleceu por todos os séculos dentro da igreja. O período culminante do poder papal foi entre os anos de 1073 a 1216, onde o Papa tinha poder não só sobre a igreja, mas sobre as nações da Europa. Nesse período nasceu a Ordem dos Cistercienses, que nasceu em 1098, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos. E também surgiu a Ordem dos Franciscanos, em 1209, fundada por Francisco de Assis. Eram frades mendigantes pelo voto da pobreza. E também surgiu a Ordem dos Dominicanos, que era uma ordem espanhola, também dependente de esmolas, recebiam esmolas para sobreviverem. O primeiro papa do período acima citado foi Hildebrando. O nome dele de nascença era Hildebrando e seu nome de papa era Gregório VII. E ele foi papa de 1073 a 1085. Ele reformou o clero que se havia corrompido, interrompeu a compra de posição na igreja, criou normas de moralidade para o clero, exigiu o celibato, libertou a igreja da influência do Estado, pondo fim à nomeação de papas e bispos por reis e imperadores. A igreja ficou na mão dos políticos, fortaleceu os tribunais eclesiásticos, nenhum sacerdote podia ser julgado por outro tribunal, retirou o juramento de fidelidade dos bispos ao príncipe governante. Tudo isso foram coisas positivas e também as coisas negativas. Aconteceu também no reinado de Gregório VII. O imperador Henrique IV, por convocar um sínodo de bispos na Alemanha para votar a deposição do Papa, foi por Hildebrando excomungado, o que isentou todos os súditos de Henrique IV da lealdade para com ele. Henrique IV ficou impotente e por isso, com os pés descalços e vestido de roupa de lã, permaneceu 3 dias à porta do castelo do Papa, fazendo ato de submissão, recebeu o perdão papal. Então Henrique IV foi perdoado, recuperou o poder, declarou guerra depois ao mesmo Papa, a Hildebrando, retirou-se de Roma e Hildebrando morreu logo depois disso. Na Europa o poder papal continuava muito grande. O Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, em 1095, apelou para os cristãos do Ocidente irem socorrer os cristãos do Oriente, oprimidos pelos turcos, e, a um tempo, libertarem os lugares santos. Foi nesse período que surgiu o movimento das Cruzadas, que tiveram o início após o apelo do Papa. A primeira cruzada, foram reis da Europa que, após o domínio turco daquela região toda do Oriente Médio, de Jerusalém, de Israel, daqueles lugares da Turquia,
lugares onde a igreja primitiva foi fundada, foram dominadas pelos turcos. Então eles destruíam os templos e destruíam as obras, as relíquias, as obras da igreja. Então o Papa do Oriente apelou para o Papa de Roma para que ajudassem eles a se libertar da opressão do Império Turco, também libertar a Terra Santa, que eles diziam, né? Aqueles lugares sagrados, que os locais em Jerusalém e arredores, onde ocorreram os fatos relatados na Bíblia. Então as cruzadas tiveram início após o apelo do Papa. A primeira cruzada teve o segmento popular liderado por Pedro, o eremita, e Gautier sem nada. Era formada por bandos de peregrinos e mal adestrada, mal disciplinada, que acabou sendo massacrada na Ásia Menor pelos turcos. Em seguida, a Ásia Menor, as cruzadas dos barões ocorreram, com 4 exércitos disciplinados, bem armados, chefiados por nobres, entre eles o duque da Normandia e o conde de Toulouse. Tiveram bons resultados, com vitórias sobre os turcos. Se apoderaram de Edessa, na Antioquia. Depois se apoderaram de Antioquia e de Jerusalém. 10 anos depois houve a conquista de Trípoli. Essas 4 cidades se tornaram capitais dos estados latinos criados para defender a Terra Santa. Isso na primeira cruzada. A segunda cruzada, provocada pela tomada de Edessa pelos turcos, não deu resultado. A terceira cruzada, provocada pela tomada de Jerusalém por Saladino, nela tomou parte Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Nesse período foi convocada essa cruzada pelo Papa Gregório III. Não houve retomada de Jerusalém, mas houve acordo com Saladino, assegurando aos cristãos livre acesso aos lugares santos. A quarta e a quinta cruzada foram sob o Papa Inocêncio III. A quarta, que deveria atacar o Egito, foi desviada para interesses comerciais dos venezianos e tomou Constantinopla. A quinta cruzada, por sua vez, não alcançou os objetivos e foi derrotada. O Papa Inocêncio III teve seu papado do ano 1198 a 1216. Tinha a crença que o Papa era o dono do mundo e podia dispor da coroa imperial e de todas as coroas. Declarou assumir ao papado quando assumiu o poder. Disse assim: o sucessor de São Pedro fica entre Deus e o homem. É inferior a Deus, porém superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Fez de Otto de Brunswick imperador dos romanos e germânicos. Porém, este, ao desobedecer Inocêncio III, por suas pretensões à ilha da Sicília, na Itália, foi deposto, e o Papa pessoalmente assumiu o governo da cidade de Roma e instituiu Frederico II de Hohenz como o anti-rei. Os aliados de Frederico II derrotaram Otto, cuja autoridade ficou reduzida à região de Brunswick. Inocêncio III exerceu seu poder sobre o rei Felipe Augusto da França e sobre o rei João Sem Terra da Inglaterra. Inocêncio III, ao assumir Roma, foi precursor da criação dos estados da Igreja. Foi o Papa de maior poder autocrático. Moveu uma cruzada contra os cátaros, que eram puristas no sentido da volta aos ensinos do Cristo, aos ensinos da palavra. Exterminou essas pessoas, matando a população da região deles, em 1208, uma região no sul da França. Surgiu aí um grupo dos albigenses cataritas puritanos na cidade de Albi, sul da França. Eram igreja organizada, com ministério, credo, cultos e sacramentos. Não aceitavam a doutrina do purgatório, a adoração de imagens e a imposição da superioridade sacerdotal do Papa. Porém, incorriam em heresias, pois afirmavam que a carne era a criação de Satanás e era preciso vencê-la. O suicídio podia representar libertação. Negavam a encarnação do Verbo. Foram algumas heresias dos albigenses. Depois surgem os valdenses, nome originário do seu fundador, Pedro Valdo, comerciante de Lyon, na França. Distribuiu seus bens entre os pobres e foi ser pregador itinerante. Distribuía as escrituras, que eram a regra maior para os convertidos. As escrituras eram um líbelo contra a maneira de vida dos sacerdotes romanos. Os valdenses foram cruelmente perseguidos e expulsos da França para a Itália.
A proibição da leitura da Bíblia por leigos, uma decisão tomada no ano 754, foi decretada em 1229. Era o Papa Gregório IX, que reinou de 1227 a 1241. A coleção Decretar de Gregório IX constitui uma das partes essenciais do direito canônico estabelecido pela Igreja Romana. As cruzadas, que se iniciaram no século XI, se estenderam até o século XIII, estimuladas pela Igreja para a libertação dos cristãos e dos lugares santos que foram dominados pelos muçulmanos. Foram 8 cruzadas importantes. Até a terceira havia talvez preponderância dos objetivos cristãos, mas as seguintes tinham mais cunho político e comercial que propriamente religioso. Os papas estimulavam as cruzadas com indulgências. A última cruzada acabou por deixar a Terra Santa totalmente nas mãos dos muçulmanos, em 1291. O vulto destacado na Idade Média foi Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1274. Era de família nobre, era chamado Conde de Aquino, foi sem dúvida um grande intelectual da Idade Média. Entrou para o convento dominicano e foi chamado Doutor Universal, Doutor Angélico e Príncipe da Escolástica. Foi autoridade nos últimos séculos da Idade Medieval, tanto na filosofia como na teologia. Seus escritos são citados até hoje, principalmente pela Igreja Católica Romana. A decadência do poder papal começou em 1303, com Bonifácio III. Promulgava leis que não eram obedecidas. Filipe, o Formoso da França, aprisionou o Papa e, a partir de 1305, durante mais ou menos 70 anos, todos os papas foram escolhidos pelos reis da França, que lhes eram submissos. A sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, no sul da França. Apareceram então em Roma e em outras partes candidatos a papas e antipapas. As ordens e excomunhões papais não eram levadas a sério. A sede do papado voltou a Roma apenas em 1337 e lá permanece até os dias de hoje, até os dias atuais. Em 1414 foi realizado o Concílio de Constança para decidir entre os 3 papas qual era o papa verdadeiro. No concílio, os 3 foram depostos e um novo papa foi escolhido para a função. O declínio do poder central deu origem ao embrião do Renascimento. O interesse pelo pensamento culto dos gregos e latinos, abalando ainda mais o limitado pensamento defendido pela Igreja Papal, vimos então que conventos das ordens que surgiram na Idade Média tiveram pontos positivos para a cultura e pontos negativos para reter em clausura ou celibato homens de valor que podiam alicerçar lares cristãos. Também em tempo de guerra o exército perdia homens de valor. Aconteceu, porém, que os mosteiros se enriqueceram e monges e freiras se corromperam, abandonaram o trabalho e exigiram contribuições. A Igreja da Idade Média patrulhava as pessoas e as expressões de fé, ou se era católico romano, súdito do Papa, ou se era herege. Para manter a religião, matou-se muito em nome de Deus. Mártires morreram em fogueiras. O pensamento científico tinha que estar sujeito às interpretações que os clérigos davam. Nicolau Copérnico, por exemplo, não teve coragem de proclamar sua certeza de que o Sol era o centro do sistema e não a Terra. Deixou tudo escrito para ser publicado após a sua morte. Galileu Galilei, para escapar do martírio, teve que negar a sua descoberta de que a Terra se movia por si só, fazendo uns movimentos de translação e de rotação sobre o seu eixo e através do Sol. A Idade Média, como falamos antes, foi chamada a Idade do Obscurantismo, ou a Idade das Trevas, por defender absurdos contra a ciência, por sacrificar pessoas geniais. Por positivo, devemos lembrar que as grandes universidades foram criadas nesse período da Idade Média por eclesiásticos, porém o pensamento era patrulhado. Copérnico era monge, por exemplo, Nicolau Copérnico. Nesse período foram construídas maravilhosas catedrais góticas. O fim da Idade Média já mostra o permear do humanismo grego, ainda que tímido. Vemos a despertar na literatura da Itália a Divina Comédia de Dante, no século XIV. Depois vieram Petrarca, Boccaccio,
No campo da escultura e pintura, multiplicam-se os nomes. Convencionou-se a datar o fim da Idade Média com a queda de Constantinopla. Jesus disse em Apocalipse 2:20: Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Neste resumo, deixamos até agora o lado da Igreja Cristã do Oriente. Passamos a tratar dela, porém, superficialmente. Vamos falar um pouco agora da Igreja do Oriente. Falamos da Igreja do Ocidente, vinculada a Roma. Vamos falar um pouco agora da Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente era morna e indiferente ao esforço missionário. Os ídolos pagãos, transvestidos em Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, São José, São Filipe, São Bartolomeu e etc., haviam invadido as igrejas, corrompida a fé e a esperança da salvação em Cristo. Foram desenvolvidas cerimônias para propiciar a salvação. Já não era mais a fé em Cristo que salvava, mas sim a intervenção de santos e cerimônias de cunho bastante misterioso, fora da compreensão do homem comum. Esta igreja acabou por se confrontar com a fé maometana, simples e vigorosa, e foi derrotada. Todavia, não desapareceu, perdeu expressão. Grande parte dos cristãos orientais, e também gregos, pertencem às igrejas ortodoxas, que romperam com Roma desde 1054. Em 1054, houve o cisma da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Houve a divisão definitiva entre o bispo de Roma e o patriarca de Constantinopla. A partir dessa divisão, a Igreja cristianismo passou a ter duas correntes. A corrente ocidental, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja do Oriente, que era a Igreja Ortodoxa Grega, que depois ficou apenas Igreja Ortodoxa, liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Os dois líderes, um excomungou o outro, Roma e Constantinopla. No papado de João Paulo II, esses dois líderes, o Patriarca de Constantinopla na época e o Papa, eles perdoaram, e João Paulo II perdoaram-se uns aos outros, ou seja, retiraram a excomunhão um do outro. A partir do papado de João Paulo II para cá, não há mais essa desavença, essa excomunhão recíproca entre as duas igrejas. Elas não convivem porque são completamente diferentes em doutrinas, em eclesiologia, que é em rituais de culto e etc. Em 1964, o Papa Paulo VI buscou aproximação, com o Patriarca Atenágoras. E o encontro foi amigável, mas não houve a reunião desejada pelo Papa. Essa reunião foi confirmada apenas no papado de João Paulo II, já pelos anos 90, mais ou menos, houve essa aproximação. As igrejas ortodoxas são autocéfalas, e o primar de cada uma é usualmente chamado de patriarca. Exaltam a Cristo e sua vitória sobre a morte e o inferno, e a renovação para o homem através dos sacramentos. Conservam imagens e ícones. Melhor é falar em igrejas cristãs orientais, pois apresentam divisões. Elas são divididas, as igrejas ortodoxas orientais, em nestorianas, monofisistas, ortodoxa e católicas de rito oriental. As nestorianas são muito reduzidas numericamente nos dias de hoje. As monofisistas são a igreja copta do Egito, igreja da Etiópia e igreja da Síria. E as igrejas ortodoxas de russa, polonesa, também são muito marcantes na Europa Oriental. E católica de rito oriental, grega, búlgara, húngara, sérvia, são as igrejas ortodoxas na Europa Oriental. Maomé, que fundou a religião muçulmana no século VII, tinha bases do Velho Testamento, porque os árabes também descendem de Abraão, e noções sobre Cristo. Até Paulo pregava na Arábia. Vê na carta aos Gálatas, Paulo fala isso, que ele esteve na Arábia. O livro sagrado dos maometanos é o Corão. A fé é simples, há um só Deus rígido e exigente. O nome dele é Alá, a mesma raiz do nome Eloí,
do árabe, e um no árabe é Alá e no hebraico é Eloí, que ama somente os muçulmanos, pois estes o obedecem e morrem por ele. Nada de convencer os povos por pregações, era preciso dominar pelas armas, que eles chamam de jihad, a guerra santa, e matar quem não aceitasse Alá e suas exigências. Morrer por Alá era, e ainda consideram que é, glorioso e bom. Receberiam ao chegar no céu de Alá mulheres maravilhosas, teriam grandes prazeres sensuais. Em vida não podem beber álcool, fazer figuras de seres, mostrar parte alguma do corpo feminino. O homem detinha todo o poder na casa e as mulheres eram inferiores, não podiam ter qualquer poder de decisão. Qualquer dúvida contra a honra feminina poderia redundar em morte, sobretudo apedrejamento. O prazer sensual era permitido só ao homem, onde os muçulmanos entravam, destruíam os ídolos com desprezo. E até hoje a religião que mais cresce no Oriente Médio e na África e que mais cresce no mundo é o islamismo, inclusive no Ocidente. Países como França, Bélgica, Inglaterra mesmo, já tem muita gente islâmica. Já há um grande número de muçulmanos lá. Só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu grande profeta. Jesus, o filho de Maria, é aceito como um profeta menor que Maomé. O Império do Oriente cristão corrompido foi perdendo províncias até o avanço maometano, até que finalmente em 1453 caiu Constantinopla. Tendo os árabes o poder sobre a passagem para o Mar Negro, ficou interrompida a rota comercial com o Oriente, gerando crise econômica na Europa, sobretudo na região mediterrânea. O conceito islamista do Estado e de sua igreja único, isto é, todo esforço, poder dirigido para um só objetivo, progresso da verdadeira religião, no caso para eles a fé muçulmana, e a supressão da falsa religião, qualquer outra que seja, mas o ódio maior deles é contra o cristianismo e contra os judeus. Até hoje vemos o poder dos ayatollahs no Irã. Os muçulmanos eram e são eficazes na obra da conquista e subjugação das consciências, mas eram maus administradores. Os romanos levavam grande progresso para as terras que conquistavam, e os muçulmanos, apesar de terem numeração arábica superior aos romanos, terem conhecimentos astronômicos e médicos evoluídos, não promoviam o progresso. Tanto eles como os povos conquistados pertencem ainda hoje ao terceiro mundo, a despeito das grandes riquezas de minerais, notadamente o petróleo que possuem. Então esse é um relato aqui da Igreja do Oriente, né? Analisamos primeiro a decadência papal, a supremacia do bispo de Roma na Igreja do Ocidente, introdução de várias heresias e a questão também de heresias, de outros comportamentos extra e antibíblicos da região do Oriente, que também trouxe a decadência, né, para aqueles povos, aquelas igrejas do Oriente, como Antioquia, as 7 igrejas do Apocalipse, Jerusalém, estão hoje dominadas pelos muçulmanos, pelo islamismo. Vamos falar agora, para concluir a nossa lição acerca do período medieval, vamos falar para concluir sobre os concílios que houveram ao longo desse período, né, da igreja que nós falamos. O período também é chamado período conciliar. Houve o primeiro concílio de Niceia, que ocorreu em 325. Esse concílio foi convocado ainda pelo imperador Constantino para discutir acerca da divindade de Cristo e da pessoa de Cristo, né? Como poderia se compreender que Cristo fosse Deus e homem simultaneamente. Então eles admitiam que para que ele fosse Deus, ele precisava ter a mesma substância do Pai. No caso, ele seria consubstancial com o Pai. Isso daria a ele a possibilidade de ser adorado, de ser proclamado e ser louvado como Deus. Então, foi isso que foi tratado no Concílio de Niceia em 325. O segundo concílio desse período foi o Concílio de Constantinopla, que aconteceu na cidade de Constantinopla no ano 381. O tema principal foi sobre a Trindade, tá? Sobre a Trindade. Foi decidido nesse concílio que a unidade absoluta em Deus é inseparável de uma diversidade igualmente absoluta.
O Pai é fonte de divindade, seu Filho e seu Espírito também. Neste concílio, como no ano anterior, a decisão é a mesma. O Espírito Santo procede do Pai através do Filho. Então são o Espírito de Jesus e o Espírito Santo são declarados Deus verdadeiros. É uma natureza em três pessoas. Sobre a natureza de Cristo, a alma de Jesus é dividida, divina e também humana. Uma parte aqui do credo niceno que diz assim, que foi defendido no primeiro concílio: em no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Esses são a definição do Concílio de Constantinopla. Também o terceiro concílio, o Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Em Éfeso foi definido a união hipostática das duas naturezas de Cristo, natureza humana e natureza divina. Examina a questão fundamental da união de Cristo, do divino e do humano de Cristo. Esse era o centro da discórdia entre nestorianos e monofisistas. Enquanto os nestorianos pregavam a dupla natureza de Cristo, os monofisistas acreditavam numa natureza divina única. O concílio decide preservar o mistério da encarnação, que mantém a unidade do divino e do humano na pessoa de Cristo. Essas questões nós vamos estudar na disciplina na disciplina Cristologia, com mais detalhe acerca desses concílios chamados ecumênicos, porque eram aceitos por todas as igrejas daquela ocasião. Depois vem o concílio quarto concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451, que estabelece a base da cristologia ortodoxa. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se apresenta em duas naturezas sem distinção, indivisíveis e inseparáveis, de tal forma que as propriedades de cada uma permanecem ainda mais firmes quando unidas numa só pessoa. Discordando das decisões desse concílio, os monofisistas se afastaram para compor a igreja dissidente da Síria, da Armênia, do Egito, da Etiópia e da Índia do Sul. Então, depois desse concílio de Calcedônia, houve uma divisão teológica dentro da igreja. Então, ela abordou a natureza de Cristo, a natureza humana e divina, tá bom? Depois vem esse primeiro e segundo concílio, o segundo e terceiro concílio de Constantinopla, que aconteceram em 553 e 680. Foram concílios que retomaram as questões e confirmaram a cristologia ortodoxa definida em Éfeso e também em Calcedônia. O concílio de 680 dinamiza a noção da dupla natureza em Cristo, pela adesão da vontade humana à divina. As energias da divindade e da humanidade se interpenetram, sem que as duas naturezas se misturem, e a humanidade transfigura-se como o ferro se torna incandescente e rubro pelo fogo. É a definição do concílio de Constantinopla. Essa questão cristológica vai sendo definida. Em 787 acontece o segundo concílio de Nicéia, que é o sétimo e último concílio ecumênico. Estabelece a veneração das imagens sagradas nesse concílio de Nicéia, o sétimo concílio de Nicéia. Eles dizem que elas são dignas de veneração e não de adoração. Eles dizem que veneração, que significa dúlia, elas apenas representavam e não eram deuses. Então eles não adoravam, é o que os católicos dizem hoje, eles não adoram, eles veneram. Não existe essa definição. Nós que vivemos aqui em Belém, que temos o culto, um dos maiores cultos a Maria do planeta, a gente percebe muito bem que não é uma veneração, é uma adoração. A cidade para, o governo para, é feriado, todas as pessoas saem das suas casas, a maioria da população. Então é uma coisa assim que ela é perceptível que é adoração, é idolatria. Não é isso que eles dizem ser. Então isso foi definido segundo o concílio de Nicéia em 787. Desses concílios chamados ecumênicos,
até o quinto concílio, o segundo concílio de Constantinopla, é aceito pelos protestantes. As igrejas ortodoxas reconhecem a natureza ecumênica, as igrejas católicas reconhecem todos os concílios, esses e mais os outros que vieram depois, confessionalmente aceita 4 primeiros só. Então as igrejas protestantes, em geral, ela aceita apenas 4 concílios, né? Os primeiros 4, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia. A partir do quinto, as igrejas protestantes não reconhecem como definitivos, como verdadeiros. Eles talvez tolerem alguns o quinto, o sexto, o sétimo, mas não usam como base para a sua doutrina, para os seus credos nas nossas confissões de fé. Ainda na Idade Média também houve mais 2 concílios antes de fechar. Já não são mais concílios ecumênicos. Ecumênicos são concílios que unem todas as igrejas, sejam orientais, ocidentais. Então, a partir do 7º concílio ecumênico, não há mais ecumenismo. Houve uma divisão, então não pode chamar mais concílio ecumênico. Foram concílios já só da Igreja Romana. Houve um concílio em 1274, que é chamado Concílio de Lyon. A doutrina filioquista elaborada pela teologia latina, segundo a qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como de um só princípio, é dogmatizado. E depois o Concílio de Florença, em 1439, que eles dizem que há uma tentativa de concordância doutrinária, mas a convocação desse concílio atendia à necessidade antes políticas que religiosas. O imperador de Bizâncio se submete à autoridade do papado de Roma, numa tentativa de conseguir aliados face ao avanço turco que ameaça Constantinopla. Então, essa foi uma visão dos concílios da igreja no período medieval. O que nós percebemos nesse período da igreja foi um período realmente de trevas, onde a igreja se afastou completamente dos princípios sagrados das Escrituras. Abandonaram as Escrituras e foi um período de grandes heresias, um período de falhas espirituais gravíssimas, de luta pelo poder temporal e não pelo reino de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então a igreja, nós que somos a igreja, que somos membros, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que olhar para o passado para ver os erros cometidos. Não cometemos os mesmos erros que foram cometidos. A igreja do Senhor, ela precisa ser a coluna e o baluarte da verdade. Ela precisa ser aquela que vai defender a fé bíblica, que vai defender a palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Não dá para viver doutrinas que não sejam extraídas da palavra de Deus, profundamente extraídas da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas e aprendermos com a palavra de Deus, com a história que já foi vivida pelos nossos antepassados dentro da igreja. Por isso nós oramos para que nós possamos aprender não só de nossas vidas hoje, mas ver o que já foi feito de certo e de errado, para podermos retornar aos primórdios, aos princípios. A igreja que, mesmo perseguida, não negava a sua fé, como a igreja primitiva, que é o nosso exemplo. Ao longo dos séculos, estamos percebendo nesses estudos que a igreja foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua espiritualidade, foi se afastando do Espírito e se afastando da palavra de Deus. Pai, que nós possamos sempre viver aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, aquilo que sai da Tua palavra. Eu oro, Pai, pela vida dos nossos alunos, por todo aquele que está assistindo essa aula. Possas ter misericórdia de nós, de nossas vidas, onde quer que estejamos cometendo os erros, que nós possamos nos arrepender e voltarmos para a Tua palavra, nos dependermos da Tua palavra. Não podemos seguir nada que seja fora da Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, obrigado por estas aulas, obrigado por tudo que tens feito neste curso, a cada aluno, a minha pessoa, que ao mesmo tempo que ministro, ao mesmo tempo que ensino, eu aprendo, porque como eu já disse antes, a educação é uma estrada de mão dupla, vai e volta, ao mesmo momento que você ensina, você recebe, você aprende. Pai, obrigado por tudo, nossos alunos, que Deus abençoe vocês, cada um,
Peçam a Deus toda a iluminação do Espírito para que vocês compreendam, que vocês entendam, que vocês possam assimilar os conteúdos através dessas aulas, através das pregações, dos seminários temáticos que nós temos feito todos os meses, nas pregações, através também da leitura do livro-texto e da leitura dos livros que nós temos enviados, os livros de apoio, que são vários, nós temos enviado para vocês. Que Deus os abençoe ricamente em toda a vida de vocês. Que Deus abençoe suas famílias, suas vidas, seus ministérios. Que vocês possam receber a unção de Deus, a unção do conhecimento da palavra de Deus em suas vidas. Oramos por todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Na próxima aula, vamos falar da Igreja Reformada. Vamos falar sobre a reforma e a contra-reforma. Deus os abençoe, em nome de Jesus.